Meu nome é Maria Antônia. Tenho 70 anos. E hoje, sentada aqui na minha varanda, com essa brisa morna de Belo Horizonte acariciando meu rosto, resolvi contar a história que escondi por mais da metade da minha vida. Não por orgulho, nem por medo, mas porque chegou a hora. A moça que está aqui comigo, Juliana, o nome dela, trabalha com um tal de podcast, essas modernidades de hoje. Disse que queria ouvir uma história real, forte, daquelas que marcam. Eu olhei bem nos olhos dela e disse: "Tem certeza que você quer ouvir? Porque a verdade, minha filha, não é bonita." Ela deu um sorriso meio desconcertado e respondeu: "Eu quero ouvir o que a senhora quiser contar. Tudo." "Então tá. Só não diga que eu não avisei." Me ajeitei na cadeira de palhinha que meu filho consertou outro dia e olhei pro céu. Tava com aquela cor de fim de tarde mineiro, meio dourado, meio azul envelhecido. A cidade lá embaixo ainda corria, mas aqui em cima, no alto do bairro Santa Teresa, o tempo parecia mais calmo. E eu comecei a falar. Quando eu era menina, com uns 8 anos, eu já sabia o peso do trabalho. Nasci na beirada da favela, perto da Lagoinha. Minha mãe dizia que se a gente quisesse comer, tinha que ajudar. Então eu fazia de tudo um pouco. Vendia cocada na porta da escola, lavava quintal das vizinhas, carregava balde d'água para cima e para baixo. Nunca tive infância, não. Tive obrigações. Juliana estava com o gravador ligado, mas os olhos dela não desgrudavam dos meus. Tinha algo de respeito ali. Ou talvez assombro. Meus pais eram bons, sabe? Pobres, mas bons. Só que a miséria cansa. Eles viviam cansados. Meu pai bebia quando a tristeza passava do limite, e minha mãe costurava até de madrugada, com os olhos vermelhos de sono. Dei um gole no café que ela me trouxe. Fraco demais. Mas foi com carinho, então bebi. Aos 10, fui para minha primeira casa de família. Uma dona rica do bairro Funcionários. Fui para ajudar na limpeza, mas era para fazer de tudo mesmo. Lavar banheiro, passar roupa, limpar vidro. Dormia num colchãozinho no chão da despensa. E foi ali que eu aprendi a calar a boca. A patroa falava assim comigo: "Menina, não é para responder, não. Quando a gente manda, você abaixa a cabeça e faz." "E a senhora fazia?" Juliana perguntou baixinho. Suspirei, olhando pro horizonte. Fazia. Porque se eu não fizesse, apanhava. E pior, podia voltar para casa e ver minha mãe chorar porque eu perdi o emprego. E fome, minha filha, fome não espera. A gente faz o que for para não voltar para ela. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Juliana desligou o gravador. "Quer parar por hoje?" Ela perguntou, meio sem jeito. "Não. Agora que eu comecei, eu vou até o fim." Respondi, firme. "Você quer uma história real? Vai ouvir tudo. Até o sangue." Ela apenas assentiu, ligou de novo o aparelho e encostou-se na cadeira, pronta. Mas eu, por dentro, sabia, ela não estava pronta. Ninguém nunca está. E assim começou a viagem pela minha própria escuridão. Engraçado como a memória tem cheiro. Quando falo da minha infância, sinto o cheiro de sabão em barra, de roupa molhada no tanque, de chão de terra depois da chuva. E também o cheiro da panela vazia, do medo. Eu tinha 8 anos quando entendi que ser criança, para mim, não era um direito. Era um luxo que eu não podia ter. A gente morava numa casinha de 2 cômodos. Um quartinho e uma cozinha. Chão batido, fogão a lenha improvisado, e uma cortina separando o lugar onde dormiam meus pais e onde a gente, os filhos, se espremia no chão. Eu era a mais velha de 6. "Mãe, o feijão tá quase pronto?" Eu perguntava, no fim da tarde, com a barriga roncando. "Ainda não, minha filha. Espera mais um tiquinho." Ela respondia, mexendo a colher de pau na panela, como se tivesse esperança de multiplicar os grãos com a força da fé. Mas a fé, sozinha, não enchia o prato. Foi meu pai quem disse, uma noite: "Tonha, já tá na hora de ajudar mais. Cê é esperta, tem braço bom." "Mas eu só tenho 8 anos, murmurei, meio assustada. "E eu comecei com 7. Cê vai dar conta." Na manhã seguinte, minha mãe me amarrou o cabelo com um pedaço de fita azul e me levou até a casa da dona Yolanda, uma senhora gorda, cheia de bijuterias penduradas, que morava umas 3 ruas acima da nossa. "Ela é trabalhadeira, dona Ió. Só precisa de uma chance." "Tá. Deixa ela aí amanhã cedo. Que venha com disposição."
Preguiça aqui não entra, hein? Respondeu a mulher, nem olhando direito para mim. No outro dia, antes das 7, eu já estava lá, lavando o quintal, esfregando panela, tomando bronca por qualquer coisa. Meus pés racharam de andar descalça no chão quente. Minhas mãos ficaram cheias de calo de tanto torcer pano molhado. Um dia, tropecei numa escada carregando balde com água e deixei cair. Ela veio para cima de mim com um grito. Menina burra! Não sabe nem andar? Vai deixar minha casa toda molhada, sua imprestável. Me desculpa, dona Yolanda, eu juro que foi sem querer. Sem querer não enche minha laje de água, não. Vai, seca isso aí antes que eu te mande embora. Quis chorar, mas segurei. Já tinha aprendido, lágrima de pobre não resolve nada. Só deixa a cara suja. Quando voltava para casa, de tardezinha, minha mãe me recebia com um prato raso de angu. Passava a mão na minha cabeça e dizia: aguenta firme, Tonha. Um dia a vida melhora. Só que ela nunca dizia quando seria esse um dia. E eu, com 8 anos, já tinha dúvida se ele existia mesmo. Juliana interrompeu minha fala, com um brilho nos olhos que era mistura de raiva e tristeza. A senhora trabalhou em quantas casas, assim, antes dos 16? Pensei por uns segundos, contando nos dedos. Umas 10, talvez 12. Algumas me tratavam bem. Outras, nem tanto. Mas era sempre o mesmo: limpar, calar, obedecer. E escola? Escola era luxo. Eu só consegui voltar a estudar depois dos 20, mas isso é mais pra frente na história. Naquela época, o que eu sabia fazer era trabalhar, baixar a cabeça e aguentar. Ela ficou em silêncio. E eu olhei de novo pro céu. O mesmo céu de sempre, mas parece que agora ele ouvia. Aos 10 anos, eu já conhecia o caminho da submissão. Sabia onde deixar o chinelo na porta, como desviar o olhar dos donos da casa e como responder só o necessário. Sim, senhora. Não, senhora. Desculpa, senhora. Depois da casa da dona Yolanda, fui passando de casa em casa, como se fosse pano de chão, útil, mas invisível. Quando a patroa enjoava, mandava embora. Quando uma vizinha precisava de uma menina esperta para ajudar, minha mãe me encaminhava. Vai, Tonha, mostra serviço. Capricha. Quem sabe ela te segura lá por mais tempo, dizia minha mãe, ajeitando meu vestido desbotado. Eu queria ir para a escola, mas minha escola era o balde, o pano, o sabão. E o silêncio. Na casa da dona Norma, no bairro Serra, eu dormia no quartinho dos fundos, ao lado da lavanderia. A cama era uma esteira em cima de uns tijolos. O banheiro era o da empregada, sem descarga. Eu comia depois de todo mundo, o que sobrava. Se sobrava. Certa vez, perguntei se podia guardar um pão para levar para casa. Pão? Aqui não é padaria para você levar comida, menina. Ela respondeu, com aquele olhar duro que só rico sabe fazer. Coma aqui e pronto. Sim, senhora. Desculpa. Falei, baixando os olhos. Mas levei mesmo assim, escondido na barra da blusa. Não pela fome da minha barriga, mas pela dos meus irmãos. Roubar pão virou coragem. E culpa. Em outra casa, da dona Glória, aprendi a passar roupas finas. Camisas de seda, lençol de linho, vestido de missa. Uma vez queimei a ponta de uma blusa e ela me deu um tapa no rosto. Sua incompetente. Sabe quanto custa isso aqui? Me desculpa, dona Glória. Desculpa? Quem vai pagar? Você. Com essa cara suja e esses dedos de lavadeira? Não chorei. Mas no fundo, sangrei. Juliana, que até então ouvia tudo calada, me interrompeu. E ninguém nunca tentou defender a senhora. Nenhuma dessas patroas teve compaixão? Dei uma risada sem humor. Companheira, compaixão é coisa rara para quem veste uniforme. Para elas, eu era a menina. Sem rosto, sem história. Só uma que limpava, que calava. Mas era criança. Era. Mas isso nunca me protegeu. Só me deixava mais vulnerável. Tomei um gole do café, agora frio, e continuei. Aos 13, fui para uma casa onde a Dona Teresa, me ensinou a escrever meu nome. Foi a primeira vez que alguém me tratou com um fiapinho de carinho. Senta aqui, Tonha. Vamos escrever. Segura o lápis assim. Ó, tá vendo? Assim. Ela dizia, pegando minha mão com delicadeza. Eu me sentia gente. Por uns minutos, esquecia que era empregada.
Ela até me dava livros velhos da filha e me deixava ler à noite, depois de lavar a louça. Mas isso durou pouco. O marido dela começou a me olhar demais. Ajeitava meu cabelo, tocava no meu ombro com tempo demais. Fiquei com medo. Fugi. Nessa idade, já sabia. Quando um homem começa a olhar diferente, a casa já não é mais abrigo. É armadilha. Juliana fez uma anotação no caderninho e falou: Isso tudo antes dos 16? Antes dos 16, sim. Eu vivi o que muita gente não vive em uma vida inteira. E foi exatamente aos 16 que minha história mudou de rumo. Ou pelo menos, foi o que eu pensei. Olhei pro céu mais uma vez. Ele ainda ouvia. E eu ainda lembrava. Eu tinha acabado de completar 16 anos quando fui parar na casa dos Avelar. Lembro do dia que cheguei lá como se fosse hoje. Era uma segunda-feira nublada, e meu vestido, o único que eu tinha sem remendo, já estava molhado de suor antes de eu subir a ladeira da rua Piauí, no bairro Funcionários. A casa era um palacete. Portão de ferro trabalhado, jardim com flores que eu só via em revista, e aquela fachada branca, enorme, com colunas que pareciam de igreja. Parecia que eu estava entrando num filme. Fui recebida pela dona Madalena, a patroa. Elegante, cabelo preso num coque e salto alto dentro de casa. Ela me olhou de cima a baixo e disse, com uma voz que não era nem fria nem quente: Você é a Maria Antônia, certo? Sim, senhora. Veio indicada pela Helena, da igreja, né? Foi sim, senhora. Ela disse que a senhora estava precisando de uma moça para ajudar na casa. Estou. E aqui é casa de gente muito ocupada. Espero que você seja discreta, limpa e não me dê problemas. Tem alguma experiência? Tenho sim, senhora. Desde os 8 anos. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa. Tão novinha, tá bom. A governanta vai te mostrar onde ficam as coisas. Hoje você começa lavando os banheiros. E depois passa a roupa. Sim, senhora. Foi nesse dia que vi ele pela primeira vez. Doutor Otávio Avelar. Alto, grisalho, com um tipo de elegância que assustava. Usava terno até dentro de casa, andava devagar, como quem sabia que mandava no mundo. Ele passou por mim no corredor, parou por um segundo, e disse: Você é nova. Sou sim, senhor. Nome? Maria Antônia. Antônia, nome forte. Espero que seja tão eficiente quanto sua indicação prometeu. Dei um meio sorriso, tentando não tremer. Farei o meu melhor, senhor. Na primeira semana, ele quase não falava comigo. Mas percebi que me observava. Toda vez que eu abaixava para limpar algo, quando eu passava pano no chão da sala, quando estendia os lençóis no varal, eu sentia o olhar dele nas minhas costas. Na segunda semana, me ofereceu uma xícara de café. Aceita? Perguntou, estendendo a mão com a porcelana fina. Não precisa, senhor. Eu posso pegar depois. Tô oferecendo. Pode pegar. Peguei, com as mãos tremendo. Ele me encarou enquanto eu tomava o café. E sorriu. Um sorriso que parecia doce, mas tinha veneno. Depois daquele dia, as conversas começaram. Gosta de ler, Antônia? Gosto sim, senhor. E estuda? Parei. Precisei trabalhar. Isso é desperdício. Você é inteligente. Devia estudar. Se quiser, posso te ajudar com isso. Achei estranho. Mas também, era a primeira vez que alguém me oferecia algo sem gritar, sem cobrar de volta. Ou pelo menos, foi o que eu pensei. Alguns dias depois, Dona Madalena me chamou no quarto dela. Eu e o Otávio conversamos. Estamos precisando de alguém para ajudar com as crianças. A babá vai sair. Queremos que você durma aqui, para ajudar com os meninos. Tem um quartinho ao lado do deles. Você aceita? Aquilo para mim era um presente. Um quarto só meu. Uma cama de verdade. Aceito, sim, senhora. Agradeço muito. Ótimo. Ele vai cuidar de pagar seus estudos também. Já falei com uma escola para te encaixar. Você vai estudar à noite. Saí daquela conversa com o coração disparado. Pensei, talvez agora minha vida esteja virando. Talvez agora eu possa sonhar. Mal sabia que eu estava entrando numa prisão disfarçada de oportunidade. Na varanda, Juliana apertou a caneta contra o caderno. Então ele pagou seus estudos? Faculdade e tudo? Assenti com um nó na garganta. Pagou sim.
E por muito tempo, eu achei que era porque ele acreditava em mim. Porque ele queria me ver crescer. Mas a verdade é que ele só queria me moldar. Me domesticar. Como quem treina um passarinho para cantar na hora que ele quiser. Ela ficou quieta. E eu também. Porque o que vinha depois era o começo do meu inferno. No começo, tudo parecia um sonho. Dormir num quarto com porta, cama boa, roupa de cama cheirosa e um banheiro só meu, parecia luxo de novela. E eu, uma menina da favela, estava dentro daquele mundo. Mas ali, naquela casa, nada era de graça. Doutor Otávio começou a se aproximar mais. Tudo com muito cuidado, com palavras medidas. Ele era inteligente, manipulador. Sabia a hora certa de elogiar, a hora certa de estender a mão, de fingir ser salvador. Uma noite, eu estava estudando matemática no meu quarto. Ele tinha me comprado cadernos, livros, até uma mochila nova. Eu ouço uma batida leve na porta. Posso entrar, Antônia? Pode, sim, senhor, respondi, me levantando. Ele entrou devagar, segurando uma xícara. Trouxe chá. Você gosta de camomila? Gosto, sim, obrigada. Como estão os estudos? Tô gostando muito. É difícil, mas tô aprendendo. Ele sorriu, sentando-se na beira da cama. Ficou olhando meus cadernos como se realmente se importasse. Tocou de leve minha mão. Você é especial, Antônia. Inteligente, dedicada. Muito mais do que essas meninas mimadas por aí. Senti meu rosto esquentar. Aquilo me deixava confusa. Ninguém nunca tinha dito isso pra mim. Obrigada, doutor. Eu só quero aproveitar a chance que vocês estão me dando. É mais do que uma chance. Eu vejo futuro em você. Ele olhou fundo nos meus olhos. E vou te ajudar a chegar onde quiser. Só, confie em mim. Aquelas palavras mexeram comigo. Me fizeram acreditar, por um momento, que talvez ele visse algo em mim que ninguém mais via. A partir daquela noite, ele passou a bater na minha porta com mais frequência. Às vezes para conversar. Às vezes para trazer livros. Outras vezes, só para ficar ali. Uma madrugada, eu estava dormindo quando acordei com o clique da maçaneta. Ele entrou devagar, achando que eu estava desacordada. Doutor? Murmurei, com a voz embargada. Ele congelou por um instante. Desculpa. Eu ouvi barulho, achei que você tivesse passando mal. Só vim ver se estava tudo bem. Tô bem sim. Só estava dormindo mesmo. Ele se aproximou da cama e colocou a mão no meu ombro. Qualquer coisa, é só chamar, tá bom? Eu tô aqui. Na manhã seguinte, ele me trouxe um vestido novo. Vi numa vitrine e pensei em você. A cor combina com sua pele. Era um vestido azul claro, com detalhes rendados. Lindo. Lindo demais para mim. Doutor, eu não sei se posso aceitar. Claro que pode. Considere um presente. Você merece. Dona Madalena fingia não ver. Ou talvez escolhesse não ver. Uma tarde, estávamos na varanda, eu, ela e as crianças, quando ela disse: O Otávio anda falando muito bem de você. Disse que você tem cabeça boa. É raro ver isso hoje em dia, principalmente em alguém com sua origem. Eu sorri, sem graça. A senhora tem sido muito boa comigo. Eu agradeço muito. Ela me olhou nos olhos, com um sorriso discreto. Não decepcione a gente, Antônia. Você tem um lugar aqui. Só precisa saber ficar no seu canto. Essas palavras me gelaram por dentro. Um lugar, mas não liberdade. Um canto, mas não respeito. Juliana, ali na varanda comigo no presente, anotava tudo com mais intensidade. A senhora achava que ele estava apaixonado? Não, minha filha. Aquilo não era amor. Eu achava que ele me admirava, que via em mim uma chance de mudança. Mas com o tempo, eu percebi que ele estava me preparando. Como quem doma um animal antes de prender na coleira. Ela me olhou, sem palavras. E eu completei. Foi quando eu percebi que aquele palacete branco era, na verdade, uma prisão de luxo. E eu, era só um brinquedo novo nas mãos de um homem que nunca soube o que era limite. Não foi de uma vez. Nunca é. Ele era cuidadoso, paciente. Como quem prepara o terreno antes de plantar o veneno. Começou com elogios constantes. Esse seu cabelo é bonito demais, Antônia. Você devia usar solto às vezes.
Prefiro preso, doutor. Fica mais fácil para trabalhar. Mas você devia pensar mais em si. Você tem uma beleza que não pode esconder. Eu não sabia o que responder. Me encolhia, sorria sem graça e seguia o serviço. Depois vieram os presentes. Roupas, sapatos, livros caros, um perfume francês. Não posso aceitar isso tudo, doutor Otávio. Pode sim. Você é como da família. E eu gosto de te ver feliz. Na frente da dona Madalena, ele era o mesmo homem sério, reservado, marido exemplar. Mas comigo, o olhar mudava. Ficava pesado. Até que um dia, ele cruzou a linha. E eu nunca mais voltei a ser a mesma. Era uma tarde quente. As crianças estavam na escola, dona Madalena fora ao salão, e a casa estava silenciosa. Eu estava na cozinha, enxaguando a louça, quando senti a presença dele atrás de mim. Sozinha? Assustei um pouco. Tentei disfarçar. Dona Madalena saiu. Senhor, eu tô terminando aqui e vou buscar as crianças. Não precisa se apressar. Ele se aproximou. Gosto de te ver assim, concentrada, dedicada. Você tem mãos bonitas. Já te disseram? Não, senhor, respondi, desviando o olhar. Foi aí que senti. A primeira vez. Ele passou a mão na minha nuca. De leve, como quem faz carinho num animal manso. Depois escorregou os dedos pelo meu braço. Eu congelei. Doutor, por favor, eu preciso terminar aqui. Calma. Não fiz nada demais. Só tô te admirando. Você é uma mulher agora, Antônia. Linda, e tão sozinha aqui. Eu sou só empregada aqui, senhor. Não. Você é muito mais. É especial. Eu posso te dar o mundo, se quiser. Faculdade, casa, um futuro. Mas você tem que confiar em mim. E se entregar um pouco também. Ele saiu da cozinha devagar, deixando um cheiro forte do perfume dele e um peso no meu peito que não me deixou dormir naquela noite. No jantar, tentei fingir que nada tinha acontecido. Coloquei a comida à mesa, servi os pratos das crianças e mantive os olhos no chão o tempo inteiro. Dona Madalena elogiou o arroz. Você tá se saindo muito bem, Antônia. A gente deu sorte com você. Ele apenas sorriu e disse: Ela tem se mostrado muito dedicada. Senti a pele arrepiar. Mais tarde, no meu quarto, fiquei olhando pro teto. O quarto que antes era um refúgio, agora parecia menor. As paredes me apertavam. O silêncio gritava. Na varanda, no presente, Juliana fechou o caderno e perguntou: A senhora pensou em contar para a esposa dele? Balancei a cabeça devagar. Eu era só uma menina, Juliana. Ele era rico, importante, respeitado. E eu, empregada, negra, sozinha. Se eu contasse, quem você acha que iam acreditar? Ela respirou fundo, mexendo na xícara de café. Eu continuei. Depois daquele dia, ele começou a inventar desculpas para me chamar no quarto do escritório dele, ou me encontrar sozinha na área de serviço. No começo, era uma mão na cintura, um beijo forçado. Depois, foi ficando mais grave. A senhora tentou sair da casa? E ir para onde? Com que dinheiro? Com que apoio? Eu estava presa. Presa no favor que ele me fazia, nos estudos que ele pagava, na vida melhor que ele dizia que me dava. Olhei pro céu, tentando segurar o nó na garganta. O primeiro toque foi só a abertura da porta do inferno. E uma vez aberta, não teve mais volta. Depois daquele primeiro toque, nada mais voltou ao normal. Era como se ele tivesse marcado meu corpo com a própria sombra. Naquela casa, o tempo começou a passar diferente. De dia, eu era funcionária dedicada, a menina estudiosa que todos elogiavam. De noite, eu era só um corpo calado num quarto escuro. Um corpo que ninguém via. Ou, pior, que ninguém queria ver. A primeira vez que ele entrou no meu quarto foi numa terça-feira. Eu tinha acabado de deitar, o rosto ainda suado da correria do dia, quando ouvi a porta render devagar. Era ele. Doutor? O que tá fazendo aqui? Ele não respondeu. Só fechou a porta atrás de si e veio em minha direção. Na mão, um copo com uísque. No rosto, aquele mesmo sorriso calmo que me dava pavor. SHHH. Eu só vim conversar, Antônia. Você me entende, não entende? Eu não acho certo, a dona Madalena.
Ele se aproximou mais, e o copo de uísque encostou na minha mesinha. Sua mão tocou meu rosto. Gelada. Firme. Você é minha. Já devia saber disso. Tentei levantar, mas ele me empurrou de leve de volta para a cama. Não foi com força, mas foi com autoridade. Como quem sabe que ninguém virá te salvar. Naquela noite, eu não gritei. E isso me doeu por dentro durante anos. No café da manhã do dia seguinte, eu tentava manter a postura. A dona Madalena falava sobre uma viagem que fariam em breve. Vamos para Guarapari no fim do mês. Otávio quer descansar, e as crianças adoram a praia. Vai ser bom para todos, ele disse, olhando para mim com naturalidade. A Antônia vai com a gente, claro. Vai ajudar com os meninos. Ah, ótimo. Ela nunca viajou, né? Vai gostar. Sol faz bem. Eu sorria, mas minha barriga queimava. Porque naquela mesa, eu era a única que sabia o que tinha acontecido na noite anterior. A única que tinha ficado com os joelhos marcados no colchão. A única que sentia vergonha de existir. Na semana seguinte, aconteceu de novo. E depois de novo. E de novo. Sempre à noite. Sempre em silêncio. Às vezes ele vinha sem dizer uma palavra. Outras, dizia coisas no meu ouvido. Você é diferente. Elas nunca me deram o que você dá. Você me entende, Antônia. Eu cuido de você. Só quero que você cuide de mim também. E eu me sentia morta. Cada vez mais longe de mim mesma. Teve uma vez em que tentei recusar. Não, doutor. Hoje não. Por favor. Ele me olhou como se eu tivesse cuspido na cara dele. Como é? Eu tô cansada. Tô com dor. Ele fechou a porta com força e veio em minha direção. Não me faça repetir, Antônia. Você mora aqui. Come da minha comida. Usa minha água, minha luz, meu dinheiro. O mínimo que você pode fazer é retribuir. Naquela noite, eu chorei em silêncio. A cara enfiada no travesseiro. A alma querendo sair do corpo. Anos depois, Juliana me olhou com os olhos marejados. E ninguém nunca percebeu. Talvez alguém tenha percebido, mas escolheu não ver. E a senhora nunca pensou em fugir? Pensei. Mas fugir para onde? Eu não tinha para onde ir. Quem me acolheria? Eu era só uma menina pobre, negra, sem família por perto. E ele era um homem poderoso, bem relacionado, conhecido na cidade. Se eu falasse alguma coisa, o mundo ia dizer que eu que provoquei, que inventei. Ou, pior, que mereci. Ela abaixou os olhos. E isso durou. Quanto tempo? Suspirei. Olhei para o horizonte como quem tenta medir a dor pelo vento. Anos. Muitos anos. Até o dia em que meu corpo não aguentou mais, e caiu. O corpo fala. Mesmo quando a boca se cala, ele grita. O meu já vinha avisando fazia tempo, mas eu não sabia escutar. Ou talvez soubesse, e tivesse medo de ouvir. Foi numa noite abafada de novembro. O ventilador do meu quarto fazia mais barulho do que vento. Eu tinha passado o dia inteiro limpando os armários da cozinha e depois cuidando das crianças enquanto a dona Madalena saía para um chá com as amigas da igreja. Estava exausta. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. A exaustão não morava mais nos meus músculos. Morava na alma. Já era quase meia-noite quando ouvi os passos dele no corredor. Eu reconhecia aquele som. Tentei levantar para trancar a porta, mas não deu tempo. Ele já estava lá. Você tá me evitando, Antônia? Eu só tô cansada, doutor. Muito cansada. Ele fechou a porta com um empurrão leve. A expressão era diferente. Impaciente. Irritada. Toda vez agora é isso. Reclama, se afasta, finge que não quer. Mas na hora, fica quietinha, aceita tudo. Por favor, eu não tô bem hoje. Você nunca tá bem. Mas bem o bastante para morar aqui, comer da minha comida, usar roupa que eu comprei, né? Isso não é certo. Cale a boca. Aquela foi a primeira vez que ele levantou a voz para mim. E eu congelei. Nem chorei. Nem gritei. Só treme. Ele me empurrou para a cama. Os botões da minha blusa arrebentaram quando ele puxou. A cabeça rodava, o peito ardia. A vergonha já nem me feria, era comum. Mas o cansaço, aquele dia era diferente. Senti tudo escurecendo. Tentei dizer alguma coisa. Tentei empurrar.
Tentei reagir, mas o corpo parou. Minhas pernas formigaram, os braços pesaram, a respiração falhou. Tudo girou. Depois ficou escuro. Acordei horas depois no chão frio do quarto. Estava só de calcinha e camiseta, suada, com a testa machucada. Um lençol mal jogado sobre mim. Do lado, um copo d'água pela metade. Na porta, um bilhete escrito à mão. Você precisa se cuidar mais. Tente dormir cedo hoje. Ninguém pode saber. O mundo é cruel com meninas como você. Dias depois, na varanda, Juliana largou o caderno no colo e levou as mãos ao rosto. Meu Deus, ele te deixou no chão? Como um lixo. Como se meu corpo não valesse mais do que um tapete sujo. Ela balançou a cabeça, os olhos vermelhos. A senhora pensou que ia morrer? Eu não pensei. Eu quis. Naquela noite, eu desejei não acordar. Desejei sumir. Pela primeira vez, eu desejei a morte, porque achava que era a única saída. Ela se calou por um tempo. O silêncio entre nós era pesado, quase sagrado. Então ela me perguntou: foi depois disso que a senhora decidiu fazer o que fez? Olhei bem dentro dos olhos dela. Respirei fundo. E disse com voz firme: foi nesse dia que nasceu a mulher que decidiu matar. A menina que aceitava calada, morreu naquele chão. Depois daquela noite, eu sabia que não podia mais viver assim. O peso do medo, da dor e da vergonha estava me consumindo. Mas o medo de viver daquela forma para sempre, sem ter controle sobre nada, isso me paralisava. Eu me vi encurralada, com as costas contra a parede. Não havia mais saída. Ou eu tomava uma decisão, ou me perderia para sempre. Eu ia ser mais uma mulher invisível, esquecida, engolida pela opressão do mundo que achava que eu não tinha voz. Eu sabia o que fazer. E eu não sentia remorso, nem arrependimento. Sentia alívio. Primeiro, precisei pensar no plano. Não era uma vingança descontrolada, não era uma explosão de raiva cega. Não. Era algo frio, calculado. Um movimento que ia me libertar. Comecei a observar cada detalhe da casa. Cada passo de Otávio, cada hábito. Onde ele andava mais, como se comportava, quando ficava vulnerável. Não havia pressa. Eu não precisava de pressa. Certa noite, depois que todos já estavam dormindo, fui até o escritório dele. O local onde tudo tinha começado. A escrivaninha, os papéis, o cheiro do couro das poltronas. Mas o mais importante, o armazenamento de dinheiro. Ele sempre guardava uma quantia grande em dinheiro vivo, para viagens e emergências. Sabia que ele ficaria desconcentrado se soubesse que alguém tinha acesso àquilo. E, de alguma forma, aquilo seria útil. A partir daí, tudo ficou mais claro. Se ele estivesse morto, a casa seria minha, legalmente. E eu me veria livre do peso que ele sempre me impôs. Certa noite, enquanto estava na cozinha, Dona Madalena entrou e ficou me observando. O que foi, Dona Madalena? Alguma coisa de errado? Ela hesitou, e os olhos dela me estudaram por um tempo. Como se estivesse tentando ler minha alma. Você tá diferente, Antônia. Mais quieta. Mais fechada. Tem algo acontecendo? Alguma coisa te incomodando? Eu menti. Não, Dona Madalena. Só tô cansada, sabe? Muito trabalho, pouco descanso. Ah, você sempre foi tão atenta. Mas é bom cuidar de si também. Não se esqueça disso. Aquela noite, eu fui dormir com o coração acelerado, sabendo que o tempo estava se esgotando. Eu já tinha tomado a decisão. Agora, só precisava esperar o momento certo. O momento em que Otávio estivesse completamente vulnerável. Nos dias seguintes, mantive a calma. Otávio parecia cada vez mais arrogante, cada vez mais confiante. Acreditava que me tinha sob controle, que eu era apenas uma sombra em sua casa. Ele não sabia que a mulher que ele abusava, que ele manipulava, estava planejando sua morte. E não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. No fim de semana, fui ao mercado e, sem que ninguém notasse, fiz compras discretas. Vi as drogas que ele usava, as substâncias comumente usadas para induzir ao sono. O plano estava tomando forma. Eu precisava de algo que fizesse com que ele dormisse profundamente, sem acordar. Algo que ele usaria contra mim, agora seria contra ele. Quando voltei para casa, as peças começaram a se encaixar. Numa noite de sexta-feira, tudo estava pronto.
Otávio estava mais relaxado do que o normal. Ele costumava beber, mas naquela noite, parecia mais cansado, mais à vontade. A esposa e as crianças estavam fora para um evento social, e ele ficou sozinho em casa, exatamente como eu havia previsto. Ele veio até mim e, com a voz macia, disse: Antônia, venha me ajudar aqui no escritório. Tenho um trabalho para você. Eu não hesitei. Senti um calafrio na espinha, mas meu rosto estava tranquilo. Ele não sabia de nada. E logo ele estaria fora da minha vida para sempre. Quando entrei no escritório, ele estava em sua poltrona favorita, deitado, com um copo de bebida na mão. Pode me trazer um pouco mais de gelo, Antônia? Está quente aqui. Eu fui até a geladeira, peguei o gelo e coloquei no copo. Ele me observava como se fosse um animal sendo caçado, e eu era o caçador agora. Eu trouxe. Aqui está, Doutor Otávio. Ele sorriu de maneira vaga, e foi aí que eu coloquei o pó da substância no copo dele, com um sorriso enigmático no rosto. A senhora está quieta demais hoje, ele comentou, com um tom de curiosidade. Apenas pensando, doutor. Pensando no futuro. Ele sorriu e, sem desconfiar de nada, tomou o copo com o gelo. Demorou uns minutos para o sono começar a fazer efeito, mas logo ele adormeceu no sofá. Naquele momento, eu não senti prazer. Eu não estava emocionada. Eu apenas estava concluindo uma tarefa. Fui até a escrivaninha dele, peguei o que precisava e, no silêncio absoluto, saí da sala. E ali, à medida que ele desmaiava no sofá, eu senti pela primeira vez em anos uma sensação diferente. Não de vingança, mas de libertação. Eu estava finalmente no controle da minha vida. E, mais importante ainda, eu sabia que ninguém jamais pisaria em mim de novo. Quando vi Otávio adormecer, ainda não sentia que a missão estava cumprida. Nada disso seria real até o último ato. Eu sabia disso. Havia passado tanto tempo em silêncio, tanto tempo sentindo o peso da dor em cada parte de meu corpo, que agora parecia que o tempo estava parado. Como se todo aquele sofrimento tivesse durado uma eternidade. Mas ele ainda estava ali, deitado no sofá, completamente vulnerável. E agora, eu não sentia medo. Nem dúvida. Só uma certeza fria de que aquilo precisava ser feito. Passei as horas seguintes me preparando mentalmente. Olhei mais uma vez para o papel que eu tinha escrito, os planos que estavam bem detalhados, cada movimento calculado. Ele não vai acordar. Não vai acordar antes de ser tarde demais. Eu sussurrei para mim mesma. A morte dele era minha sobrevivência. Ao amanhecer, Otávio ainda estava no sofá. Ele não se mexia. Estava profundamente adormecido, exatamente como eu queria. Fui até ele, respirei fundo e, em um gesto que fiz com a precisão de alguém que já tinha planejado tudo, segurei o travesseiro. Eu olhei para ele, o homem que destruiu a minha vida. Ele estava indefeso, tão frágil quanto eu um dia fui. Ele não parecia mais o homem poderoso que acreditava ser. Não era mais o líder da casa. Era apenas um homem adormecido, à mercê do meu julgamento. Passei os dedos pela borda do travesseiro, sentindo a textura daquilo que me daria liberdade. O suor escorria pela minha testa, mas não era de medo. Era a sensação de estar prestes a fazer o último movimento de uma peça no tabuleiro. Naquele momento, a porta do escritório se abriu de repente. Era a Dona Madalena. Eu congela. Ela me viu. Antônia, o que você está fazendo? Ela perguntou com a voz estranha, cautelosa, como se soubesse que algo estava errado. Fiquei parada, sem saber o que dizer. O coração bateu mais rápido, mas a mente estava fria. Eu não podia hesitar. Não mais. Olhei para ela e falei, com a voz firme. Dona Madalena, eu estou fazendo o que precisa ser feito. Eu não posso viver com medo dele por mais tempo. Não posso continuar sendo sua sombra. Não posso ser sua prisioneira. Dona Madalena olhou para mim, sem entender completamente o que estava acontecendo. Ela olhou para o sofá e, em um segundo, viu Otávio ali, imóvel. O que você fez? Ela perguntou, a voz começando a tremer. Eu sabia que ela não acreditaria em mim. Ela nunca acreditaria, porque a mentira de Otávio era tão forte, tão bem construída, que ela nunca perceberia o que realmente acontecia. Nada ainda, eu disse, sem emoção, como se a palavra matar não fizesse parte do meu vocabulário. Mas ele vai pagar. Ele tem que pagar. Ela olhou para mim com medo, mas também uma espécie de tristeza. Eu não posso te ajudar, Antônia. Isso é muito arriscado.
Você não sabe as consequências. Eu fechei os olhos por um momento. Ela não entendia. Não entendia o que eu tinha passado, o que ele tinha feito comigo. Já passei por tudo o que era possível, Dona Madalena. Já morri tantas vezes por dentro que essa morte não vai me matar. Ele vai morrer. E a minha vida vai começar agora. Ela tentou se aproximar, mas não disse mais nada. Apenas olhou para o marido, com um olhar de desespero, e recuou para o corredor. Eu continuei com a minha decisão. Mais tarde, quando o sol já começava a se esconder, Otávio acordou. Estava tonto, desorientado, ainda fraco da substância que eu havia colocado no copo. Ele tentou se levantar, mas não teve forças. O que aconteceu? Ele disse, gaguejando, olhando em volta. Eu estava em pé ao lado dele, observando-o. Aconteceu exatamente o que você mereceu, Otávio. Ele se levantou, mas tropeçou e caiu de volta no sofá. Você tá louca. O que você tá fazendo? Eu olhei para ele. E não vi o homem que antes me dominava. Vi apenas um homem pequeno. Um homem fraco. Eu não tinha mais medo dele. Eu estou fazendo o que você fez comigo, Otávio. Só que agora quem vai ficar fora de controle é você. Eu saí da sala, com passos firmes. Não olhei para trás. Dona Madalena tentou me confrontar depois, mas eu já tinha tomado a minha decisão. Ela se tornou mais uma espectadora de um drama que não poderia mais mudar. Otávio, agora impotente, já era um capítulo encerrado na minha história. Eu sabia que as consequências viriam. Talvez eu passasse o resto da minha vida fugindo de algo que, na verdade, me libertaria. Mas, naquela noite, eu estava em paz. Porque, finalmente, eu estava livre. E a liberdade custa muito. Mas eu já não tinha nada a perder. A dor da decisão era pesada, mas não me feria mais como antes. Havia algo, talvez, de alívio naquilo tudo. Eu não era mais uma vítima. Agora, eu era dona da minha própria história. Mas a paz vinha com um preço. E o preço seria mais alto do que eu poderia imaginar. Eu sabia que a decisão tinha consequências. Ninguém poderia escapar daquilo, especialmente quando a vida de um homem acabava nas mãos de uma mulher que ele julgou ser insignificante. Não havia como voltar atrás, e, mesmo que quisesse, a última linha da minha história já estava escrita. Mas o que eu não esperava era que as coisas acontecessem tão rápido. No dia seguinte, Dona Madalena, com os olhos inchados de choro e medo, veio até mim. Ela estava desesperada, mas sabia que, ao enfrentar Otávio, ela não poderia lutar sozinha. Ela não me acusou, mas a dor dela era tão palpável quanto a minha. Antônia, você tem que ir embora. Eu não posso mais ficar com isso. Não posso mais viver nessa casa. Não precisa mais se preocupar, Dona Madalena. Eu já fui embora, mas de uma maneira diferente. Ela me olhou, sem entender, tentando juntar as palavras. O desespero dela era quase tão grande quanto o meu havia sido. Eles vão vir atrás de você. Você sabe disso, né? Eles têm uma rede de contatos, Antônia. Eles vão te caçar. E o que vai fazer, Dona Madalena? Vai me entregar? Vai me colocar na cadeia para me calar? Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada para perder. Ela suspirou, a dor se refletindo no rosto dela. Eu não queria que ela se sentisse culpada, mas também não me importava mais com nada além da minha própria liberdade. Eu não vou te entregar, Antônia. Não consigo fazer isso, mas você precisa sumir. Você tem que se esconder. Ela estava certa. Eles iam me encontrar. Não haveria jeito de evitar. Mas eu estava disposta a correr esse risco. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eu sabia que, se ficasse na cidade, as chances de ser descoberta eram altas. Então, uma noite, peguei o que tinha sobrado, que não era muito, e fui embora. Sem destino, sem saber o que o futuro me reservava. Mas eu já não tinha medo da estrada. Eu não fui para lugar nenhum específico. Fui para onde o vento me levasse. Para onde a liberdade me levasse. No primeiro dia em que estive longe da casa de Otávio, eu me encontrei numa cidade pequena. O cheiro da terra, as ruas vazias, tudo era diferente. Eu já não estava mais fugindo da dor, agora eu estava fugindo de quem eu era. Eu estava tentando me reinventar. Ninguém sabia meu nome. E ninguém precisaria saber. Eu me chamava agora Mariana. Uma mulher sem passado. Uma mulher que precisava reconstruir o seu futuro.
No segundo dia, fui até a praça da cidade e encontrei uma pequena pousada. O dono, um homem já idoso, me olhou com desconfiança, mas a necessidade falou mais alto. Você tem algum lugar para ficar? Ele me perguntou, já me avaliando com os olhos. Eu sorri, mas não o suficiente para mostrar quem eu realmente era. Apenas sorri como quem aceita um destino que já estava escrito. Não, senhor. Vim para a cidade e não sei muito bem o que fazer. Só sei que preciso de um lugar tranquilo. Temos um quarto no fundo. Não é luxo, mas se você estiver disposta, posso arrumar. Aceitei. Não precisava de luxo. O que eu precisava era de paz. Nos dias seguintes, enquanto eu tentava me acostumar com minha nova vida, o medo de ser descoberta me consumia. Cada carro que passava na rua, cada olhar mais longo, cada movimento estranho nas sombras, parecia que tudo me alertava. Eu não estava segura. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que dizia que a liberdade não era algo fácil de conquistar. Eu tinha que lutar por ela, como tinha feito antes, quando dei o passo final contra Otávio. Uma noite, enquanto limpava o quarto da pousada, o telefone da recepção tocou. Eu estava distraída, mas o dono da pousada não estava em casa, então decidi atender. Pousada do Cerrado, boa noite. Minha voz saiu tremida, mas tentei manter a calma. Oi, senhora. Estou buscando uma pessoa. Uma mulher chamada Mariana. Você a conhece? A voz do outro lado era firme, e um calafrio percorreu minha espinha. Meu novo nome. Não, senhor, não conheço ninguém com esse nome. Eu disse, forçando a voz. Tem certeza? Ela pode ter se escondido aqui. Eu engoli em seco. Minha mente girava, tentando buscar uma explicação, tentando salvar o que me restava. Mas tudo que eu conseguia fazer era ouvir a voz fria do homem, como se ele soubesse exatamente quem eu era. Eu não posso ajudá-lo. Se precisar de mais alguma coisa, estarei aqui. Desliguei rapidamente. E ali, no silêncio da noite, eu sabia que eles estavam perto. O peso da decisão estava finalmente me alcançando. Eu não poderia correr para sempre. Mas até que fosse impossível, eu continuaria me escondendo. No entanto, aquele telefone tocando, aquela ameaça, tudo aquilo só me fez mais forte. Eu não ia voltar atrás. Nunca mais. Eu não sabia o que viria a seguir, mas algo dentro de mim sabia que, enquanto eu tivesse fôlego, eu lutaria. Eu não sabia se seria capaz de viver sem olhar para trás. Mas, finalmente, eu sabia o que era viver por mim mesma. E isso, ao menos, tinha um sabor doce de redenção. Os primeiros dias naquela pequena cidade foram como um refúgio. Eu me sentia, pela primeira vez em muito tempo, livre. O cheiro da terra, o som das árvores balançando, a tranquilidade que vinha com o anonimato. Mariana não era mais a menina que serviu aos outros, que viveu na sombra de homens cruéis. Eu era outra pessoa agora. Mas, por mais que tentasse me convencer disso, a realidade era que eu ainda estava fugindo. E havia algo em mim que sabia que isso não poderia durar. Foi uma tarde quente, quase abafada, quando ouvi o som de um carro estacionando em frente à pousada. Meu coração começou a bater mais forte. Eu estava à janela, tentando manter a calma, mas o medo parecia me sufocar. Eu me virei rapidamente para o espelho e tentei arrumar meu cabelo, como se fosse possível esconder tudo o que eu havia feito. O dono da pousada, seu nome era seu Joaquim, estava no balcão, atendendo um visitante. Eu não conseguia ver quem era, mas uma parte de mim já sabia. Ele sabia que eu estava ali. Eu andei até a porta do quarto e ouvi a conversa. Senhor, você está certo. Eu não vi nenhuma mulher chamada Mariana aqui. Seu Joaquim dizia, com uma voz baixa, mas tensa. A voz do homem do outro lado estava calma, mas havia algo nele que me deixava inquieta. Você tem certeza, Joaquim? Eu estou com a foto dela. Sei que ela está aqui. O homem não parecia ser de cidade pequena. Sua voz era cortante, precisa. Ele sabia exatamente o que estava procurando. Meu corpo se enrijeceu. Eles estavam mais próximos do que eu imaginava. Eu respirei fundo e, com o coração acelerado, saí do meu quarto. Sabia que precisava agir rápido. Correr não era mais uma opção. Eu não sabia o que ele queria ou até onde iria, mas não ia esperar para descobrir. Parei na escada, sentindo a adrenalina tomar conta de mim. O homem se aproximou do balcão. Dona Mariana, por acaso, a voz do homem foi interrompida pela minha. Não estou à venda, e não sou o que você está procurando.
Ele me olhou por um momento, um sorriso irônico nascendo nos cantos dos lábios. Eu sabia que ele sabia quem eu era. Eu não estou à procura de um lugar. Estou à procura de uma mulher chamada Mariana. Sabemos onde ela está. Eu mantive minha postura, tentando mostrar que não estava intimidada. E se eu fosse ela? O que você faria? Perguntei, minha voz soando mais firme do que eu imaginava. Ele me estudou por alguns segundos. Seus olhos estavam frios, calculistas. Eu faria o que qualquer pessoa faria. A encontraria. Naquele momento, percebi que não havia mais como fugir. Eles sabiam o que eu tinha feito. Eu sabia o que viria a seguir. Seu Joaquim, o dono da pousada, olhou para mim com um misto de medo e compaixão. Mariana, ele me chamou, tentando usar um tom suave, quase paternal. O que ele sabe sobre mim, Joaquim? Perguntei, o pânico agora tomando conta de mim. Eu precisava saber a extensão do que estava acontecendo. Ele hesitou. Então, finalmente, disse. Eu não sei, menina. Mas, tem algo nos olhos daquele homem. Ele não é de boa fé, se é que me entende. Meu estômago se revirou. Eu sabia que essa não era uma simples busca. Eu estava sendo caçada. Não por um simples erro, mas por tudo o que eu tinha feito. Eles queriam me destruir. Fui para o único lugar onde eu ainda tinha alguma esperança de encontrar respostas. O telefone público da praça, onde ninguém me reconheceria, onde eu poderia fazer uma ligação e entender o que estava acontecendo. Com as mãos trêmulas, disquei o número que eu sabia de cor, o único que ainda me restava. Alô? A voz no outro lado da linha estava calma, como se soubesse exatamente quem ligava. É você? Minha voz falhou por um momento. O medo e a raiva se misturavam dentro de mim. Você fez a coisa certa. Não tem mais volta agora, Mariana. Você está indo pelo caminho certo. Eu sei, mas está ficando cada vez mais perigoso. Eles já sabem, eu não sei o que fazer. Houve uma pausa na linha. E depois a voz respondeu com firmeza. O que você fez, fez por você. Não podemos voltar atrás. Você vai precisar se esconder. Vou te ajudar. Mas isso vai ser a última vez que você tem uma chance de se salvar. A linha se cortou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. O que restava agora era sobreviver. Eu voltei para a pousada e pedi para que seu Joaquim me ajudasse. Ele não sabia exatamente o que fazer, mas me acompanhou até o carro. Ele olhou para mim com uma mistura de compaixão e medo. Vai dar certo, dona Mariana, ele disse baixinho, como se tentasse me convencer. Eu apenas acenei, sem saber o que viria a seguir. Sabia que não havia retorno. E, por mais que meu coração estivesse em pedaços, havia algo dentro de mim que não queria mais viver com a sombra do medo. Eu precisava ser mais forte, por mim mesma. E então, o que restava era seguir em frente, a cada passo, sem olhar para trás. Enquanto dirigia, uma sensação estranha tomava conta de mim. Estava começando a entender que talvez a minha libertação nunca fosse ser completa. Mas pelo menos, eu não seria mais a mulher que vivia nas sombras. Eu me tornaria a mulher que tomava as rédeas do seu destino. Eu estava agora em movimento. E, no fundo, sabia que a perseguição seria apenas o começo de uma jornada que eu não sabia até onde me levaria. Mas uma coisa eu sabia, não importava o quanto fosse difícil, eu nunca mais seria aquela mulher que vivia com medo. Os dias passavam e, quanto mais me afastava, mais eu me dava conta de que não havia refúgio. Fugir não era o suficiente. Eu estava me afundando cada vez mais em uma rede de mentiras e esconderijos, como se o mundo todo estivesse de olho em mim, esperando que eu cometesse um erro. E eu sabia que seria difícil confiar em qualquer um. Eu cheguei a uma cidade maior, uma espécie de entroncamento entre os estados. As pessoas estavam sempre apressadas, as ruas estavam lotadas de carros, mas, ao mesmo tempo, havia algo ali que me fazia sentir que eu não poderia simplesmente desaparecer. As luzes da cidade eram ofuscantes, mas dentro de mim havia uma escuridão crescente. Eu estava sendo caçada, e qualquer momento de distração poderia ser o meu fim. Entrei em um bar, um daqueles lugares de esquina, onde as pessoas entram e saem sem se importar com o passado. Era o meu tipo de lugar agora. Não era exatamente aconchegante, mas aqui eu poderia ser invisível. Fui até o balcão e pedi uma água, tentando não parecer tão nervosa quanto me sentia. O homem que estava atrás do balcão não parecia interessado em mim, e foi isso que me fez sentir um pouco mais tranquila. Ele estava limpando um copo, a cara fechada. Água! Ele olhou para mim,
como se estivesse vendo qualquer outra pessoa ali. Sim, por favor, eu disse, tentando manter a calma. Ele me entregou o copo sem uma palavra. Eu paguei com uma nota amassada, como se o simples gesto de pagar fosse um movimento de disfarce. Eu queria desaparecer ali mesmo, mas sabia que as chances de um simples erro me entregarem eram grandes demais. O som da porta do bar se abriu e uma figura entrou. Ele se aproximou de mim, mas não olhei diretamente para ele, mantendo meu foco no copo. Não queria ser vista como uma mulher vulnerável. Você está sozinha, não é? Ele disse com um tom baixo, mas claro o suficiente para que eu ouvisse. Sua voz tinha algo de suave e ameaçador ao mesmo tempo. Meus olhos se levantaram lentamente. O homem era alto, vestia uma camisa preta e tinha um olhar fixo. Seus olhos eram penetrantes, como se soubesse exatamente quem eu era, mas não queria me assustar de imediato. Não estou sozinha. Respondi com firmeza, tentando esconder o medo. Mas minha voz vacilou no final. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas suficiente para me deixar com um nó na garganta. Sei que está fugindo. Sei quem você é. Mas tenho algo que pode te interessar. Ele se inclinou um pouco para frente, a mão ainda no balcão. Eu me mantive calma, mas algo dentro de mim queria sair dali. O medo estava tomando conta, mas a necessidade de entender o que ele queria me manteve ali. O que você quer? Eu disse, tentando manter a voz firme. Ele piscou lentamente, como se estivesse analisando cada palavra que eu dizia. Você está em perigo, Mariana. E se quiser sobreviver, vai precisar de alguém como eu. Mas, para isso, vai precisar fazer alguns favorzinhos para o meu lado. Ele sorriu novamente, agora com uma expressão mais fria. Eu franzi a testa, sem entender. Algo me dizia que ele não era alguém com quem eu poderia fazer negócios fáceis. Não estou interessada em fazer favores para ninguém. Eu disse, ainda tentando manter a calma, mas o desconforto começava a se espalhar pela minha pele. Ele riu baixinho, como se tivesse visto isso antes. Oh, mas você não tem escolha, Mariana. Ou você aceita ajuda ou fica sozinha no mundo, fugindo até que se acabe. Porque se for para seguir fugindo, posso garantir que ninguém vai te deixar em paz. Ele pausou, como se soubesse exatamente o que as palavras dele significavam. Eu já estava cercada. Ele continuou. Os mesmos homens que estão te caçando também podem ser seus inimigos. E eu posso te ajudar a lidar com eles. Mas para isso, vai precisar me dar algo em troca. Eu estava em uma encruzilhada. Havia um medo real em mim, mas algo também me dizia que eu não podia ficar ali, sozinha, sem recursos. O que você quer de mim? Perguntei finalmente, sabendo que estava dando um passo importante. O homem se recostou na cadeira, relaxando. Ele sabia que havia me pegado. Vou precisar de algumas informações. Pessoas com muito dinheiro, com contatos. Eu sou alguém que pode ajudá-la a desaparecer de verdade. Mas você precisa ser honesta comigo. Vamos precisar trabalhar juntos. Eu respirei fundo, tentando analisar a proposta. Não havia saída fácil, e essa era a única pessoa que parecia saber o que estava fazendo. Ele tinha uma margem de influência que eu jamais conseguiria sozinha. Qual é o seu nome? Perguntei, por fim, tentando sentir o terreno. Ele sorriu, como se estivesse esperando por essa pergunta. Pode me chamar de Paulo. E se você me ajudar, Mariana, eu te ajudarei a ficar viva. Fui para a casa de Paulo naquela noite, com um nó no estômago. Eu sabia que estava fazendo um acordo com o diabo, mas as opções eram poucas. A liberdade tinha um preço, e o meu parecia ser a confiança, ainda que relutante, em um homem que parecia conhecer bem o submundo de onde eu estava tentando fugir. Dentro de mim, algo me dizia que eu estava me afundando cada vez mais. Mas ao mesmo tempo, minha mente começava a processar o que Paulo me dissera. Se eu não fizesse nada, seria caçada até o fim. O que mais eu poderia fazer? Eu estava jogando minhas cartas da forma que podia. Eu sabia que havia me metido em algo que não tinha volta. Desde o momento em que aceitei a ajuda de Paulo, a linha entre sobrevivência e comprometimento se tornou tênue. Ele não era um simples intermediário ou alguém disposto a fazer favores de graça. Não, Paulo estava me envolvendo em um jogo que eu não compreendia totalmente, mas não havia mais escolha. Naquela noite, ele me levou até um apartamento simples, mas em uma localização estratégica, escondido, mas ao mesmo tempo perto de tudo que ele precisava para operar. Era como se eu fosse apenas uma peça de um grande tabuleiro, e ele soubesse onde colocar cada movimento.
Eu não fazia ideia de até onde ele estava disposto a ir para me manter longe dos olhos de quem me caçava. Ele me observou enquanto eu olhava para o apartamento. Não se assuste. Isso é só o começo. Ele disse, fechando a porta atrás de nós. Começo de quê? Perguntei, virando-me para ele, com o coração acelerado. Sabia que o que estava acontecendo não era normal, mas a verdade era que eu estava começando a me acostumar com o desespero. Paulo deu um sorriso estranho, quase como se já soubesse o que eu estava pensando. Você vai precisar ser mais esperta do que pensa, Mariana. As pessoas que estão atrás de você não são apenas qualquer um. São poderosas. E eu sou a única pessoa que pode te ajudar a ficar invisível. Mas cada favor tem um preço. Ele parou de falar por um momento, como se me deixasse processar suas palavras. Eu respirei fundo. Estava tentando me convencer de que era o melhor que eu podia fazer, mas dentro de mim, uma inquietação crescente se fazia presente. O que ele queria dizer com favores? E quanto eu teria que pagar por sua ajuda? E o que exatamente você precisa de mim? Perguntei, tentando não demonstrar o medo que começava a tomar conta. Paulo se aproximou de mim, mais sério do que antes, e seu olhar agora era ainda mais frio. Eu preciso que você me ajude a conseguir informações sobre algumas pessoas. Pessoas de alto escalão, sabe? Gente que pode fazer tudo desaparecer. Ele deu uma pausa, observando minha reação. Eu preciso de segurança, Mariana. E você vai ser a peça-chave para isso. Eu não sabia se ele estava me testando ou se realmente estava sendo sincero. Mas o que ele disse fez sentido. Eu sabia muito mais do que imaginava. Sabia onde certos segredos estavam enterrados. Meu corpo inteiro reagiu ao som daquelas palavras. Ele queria que eu revelasse aquilo que eu ainda guardava comigo, o que eles tinham feito comigo. Mas como? Eu nunca tinha falado com ninguém sobre o que se passava nas casas dos outros, muito menos sobre o que acontecia dentro daquela casa rica. Eu não sei se posso. Minha voz vacilou. Não sei o que você espera de mim, mas... Ele interrompeu, colocando uma mão no meu ombro com uma força que me fez gelar. Você vai entender. Todos têm que fazer algo por sobreviver, Mariana. Cada um de nós tem um preço, e o seu é informação. Você tem algo que só você pode fornecer. Eu me afastei lentamente, tentando raciocinar. Será que estava me entregando? Eu sentia como se estivesse deixando uma parte de mim escapar toda vez que falava com ele. Mas o que Paulo dizia não era mentira. Eu tinha informações valiosas, coisas que poderiam mudar o rumo de tudo, mas a um preço alto demais. Nos dias seguintes, eu me vi mergulhada nesse mundo obscuro de alianças e negociações. As horas no apartamento passaram a ser uma rotina que me consumia. Eu me encontrava cada vez mais cercada pela rede que Paulo estava montando ao meu redor, como uma aranha tecendo sua teia. Era impossível não perceber que ele estava sendo cuidadoso demais, talvez até demais para o meu gosto. Certa noite, ele me chamou para uma reunião. Desta vez, ele estava mais agitado. Eu preciso dessas informações amanhã. Tudo depende disso, Mariana. Se você me ajudar, posso garantir que a sua fuga vai ser limpa. Você vai sumir da face da terra. Ninguém mais vai te encontrar. Eu sabia que ele não estava mentindo. Mas isso significava que eu teria que ser ainda mais do que uma simples ajudante. Eu começava a me perguntar até onde ele iria para conseguir o que queria. O que exatamente você quer saber? Perguntei, tentando manter a voz firme. Paulo se inclinou para a frente, o olhar determinado. Eu preciso das chaves, Mariana. Eu preciso saber onde estão guardados os documentos, os contratos, tudo que essas pessoas usaram para fazer o que fizeram. E você sabe onde estão. Eu senti um calafrio. Sabia que o preço de revelar isso seria mais do que eu estava preparada para pagar. Eu não sei se posso fazer isso, Paulo. Eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Mas ele não deixou que eu terminasse. Ou você faz isso, ou vamos ter que encontrar outro jeito. E você não vai gostar de como as coisas vão acontecer se você se recusar a ajudar. Ele disse, com uma frieza que me fez tremer. Era uma ameaça clara, mas o que me assustava mais era a certeza de que ele não estava brincando. Eu passei a noite acordada, os pensamentos se atropelando na minha mente. Eu estava sendo empurrada para o fundo de um abismo e não sabia se conseguiria sair de lá. Eu queria acreditar que havia outra forma de resolver tudo isso, mas a realidade era que não havia mais saída. O que eu já havia feito me havia marcado, e agora, o único caminho era seguir em frente. Mas qual seria o preço final? Eu olhei para o espelho naquele dia e não reconheci a mulher que me encarava.
Não era a mesma que fugia das sombras ou que arquitetava planos. Eu me tornara uma estranha para mim mesma. As escolhas que fiz para sobreviver, para escapar de um pesadelo, não eram mais escolhas. Eram apenas cicatrizes. O homem que Paulo me fez tornar-me, as alianças que fiz, a sujeira em que me embrenhei, tudo parecia uma condenação. Já não sabia onde terminava o jogo de sobrevivência e onde começava minha verdadeira culpa. Fui chamada para o que parecia ser a última etapa. Já estava tão dentro do labirinto, que não havia mais como sair sem perder uma parte de mim. A noite estava fria, como se o próprio universo soubesse o que eu estava prestes a enfrentar. A dor no peito, a angústia constante. Eu sabia que, ao dar o próximo passo, estaria vendendo mais uma parte de minha alma. Mas, naquela noite, Paulo estava mais decidido do que nunca. Ele entrou no apartamento com uma expressão rígida, como se já soubesse que meu coração estava despedaçado. É agora, Mariana. Ele falou com firmeza, olhando para mim com um olhar de expectativa. Você vai me ajudar a destruir os últimos obstáculos. Eles não podem mais me impedir. Estamos quase lá. Eu respirei fundo, tentando controlar o nó na garganta. A imagem da minha vida passada surgia em flashes, como se fosse um filme. A menina da infância, a jovem que sonhava com um futuro diferente, e depois, aquela mulher que fizera o que fosse necessário para fugir do inferno. Mas eu sabia que, em algum momento, o inferno estava dentro de mim. Eu não posso fazer isso. Falei, minha voz quebrando. Eu queria ser forte, mas havia algo que se partia dentro de mim a cada palavra. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu me perdi em tudo isso. Paulo me olhou com uma mistura de impaciência e desdém. Não pode voltar atrás, Mariana. Não agora. Você já está dentro, você não tem mais saída. Eu o encarei por um momento, a luta dentro de mim sendo mais forte que qualquer outra coisa. O que ele dizia era verdade. Eu não tinha mais como voltar ao início. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria mais me afundar na lama. Queria, de alguma forma, me redimir. Não, Paulo. Eu não vou fazer mais nada para você. Eu vou acabar com isso agora. Ele me encarou em silêncio e, por um segundo, senti medo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força dentro de mim que eu não sentia há anos. Era como se a mulher que eu fui estivesse voltando, a mulher que sabia o que era certo. Ele bufou, deu meia volta e foi embora sem dizer mais nada. E, naquele momento, algo dentro de mim se aquietou, mas o peso de tudo que fiz ainda me esmagava. Não era uma vitória, mas um alívio. Hoje, eu sou uma mulher diferente. Não posso mudar o que fiz, nem apagar o passado. O arrependimento me consome a cada dia, e a sombra do que vivi nunca me deixará em paz. Às vezes, ainda acordo com a sensação de que tudo pode cair novamente sobre mim, de que, mais cedo ou mais tarde, as consequências das minhas escolhas vão me alcançar. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que sou uma sobrevivente. Cada pedaço da minha história, cada dor que passei, me moldou para ser a pessoa que sou agora. E não, eu não sou orgulhosa do que fiz. Não me orgulho das decisões que tomei, mas não havia outra saída. A vida, às vezes, nos coloca em situações onde a única coisa que podemos fazer é escolher como sobreviver. Eu compartilho minha história com vocês hoje porque precisava falar, porque nunca mais quero me sentir invisível. Mas também para alertá-los, o preço da liberdade nem sempre é pago de uma vez, e, quando você se dá conta, já é tarde demais para voltar atrás. Se vocês chegaram até aqui, é porque ouviram minha voz, e por isso, agradeço. Sei que não há mais volta para mim, mas espero que, ao ouvir meu relato, algo dentro de vocês possa mudar. A vida é feita de escolhas, e, às vezes, os arrependimentos são os únicos lembranças que nos restam. Se você se emocionou, ou se encontrou algo de si aqui, inscreva-se, curta e compartilhe essa história. Comente abaixo o que achou, me ajude a continuar contando histórias, porque minha luta pode ser a luta de muitos de vocês também. E, por fim, obrigada por me ouvirem.